Se você tá procurando uma fórmula mágica pra ansiedade, eu já preciso te avisar que eu não tenho. Eu já convivo com ansiedade há alguns anos, tenho os meus picos de ansiedade e até agora eu não encontrei nada que solucione de vez a questão da ansiedade. O que eu aprendi, aprendendo um pouquinho no processo, foi a conviver com ela. Hoje em dia eu convivo com ela de um jeito mais saudável, de um jeito mais brando. E com o tempo essas crises foram ficando mais suaves, foram ficando menos frequentes e menos destrutivas. Então, nesse vídeo eu quero te contar 5 coisinhas que eu aprendi nessa minha caminhada com a ansiedade. Não como solução definitiva, como ferramentas. Elas funcionaram pra mim, funcionam até hoje e podem funcionar pra você ou não. E tá tudo bem se não funcionar, só me deixa saber. Prazer, meu nome é Maia. Eu gosto de falar de autoconhecimento, principalmente com base na psicologia analítica, na psicologia junguiana. Não como especialista, mas como uma pessoa que gosta muito do assunto e que tá nesse processo de aprender a viver com os próprios padrões. Se esse tipo de conversa faz sentido pra você, então fica aqui que a gente vai trocar muita ideia, né? Então, assim, eu já tive várias crises de ansiedade ao longo da minha vida, normalmente conectadas a expectativas. Expectativas que eu colocava sobre mim, expectativas que outras pessoas colocavam sobre mim, às vezes que o trabalho colocava ou que outras situações colocavam, e que eu aceitava carregar de alguma forma. O que eu acho que a maioria já viveu em algum nível é a coisa do trabalho, né? Então, aquela cena em que, pô, você começa a acumular trabalho, uma demanda pra entregar, aí surge outra, e depois outra, aí você toma um esporro do teu chefe porque você fez alguma coisa de jeito que não devia ter feito. E aí isso tudo vai juntando até você perceber que tua mão tá em bicas, suando, tua cabeça tá a mil, você tá esquecendo de respirar e, enfim, é o tipo de coisa que acontece. Esses cenários de ansiedade são muito comuns e parece que de um tempo pra cá eles têm ficado cada vez mais comum, né. E o que sempre me chamou a atenção é que, apesar dos cenários serem parecidos, ninguém aprende a lidar com essas coisas do mesmo jeito. Cada pessoa vai encontrar as próprias ferramentas, tropeçar em aprendizados diferentes, vai errar, vai ajustar, vai errar de novo, e eu tive os meus aprendizados. Uma das coisas mais importantes que eu tive que aprender, talvez não o primeiro cronologicamente, mas um dos mais profundos com certeza, foi o de entender de onde vem a minha ansiedade. No meu caso, ela nascia de uma violência também que eu fazia comigo mesmo, né. Então desde muito novo eu me colocava essa pressão de ser o melhor em tudo que eu fazia, sabe. Desde, pô, eu lembro de um moleque competindo em natação e eu era bom na parada. Eu chegava sempre em segundo lugar, primeiro, terceiro, sempre estava no pódio, entendeu. E assim, quando era abaixo disso, meu Deus do céu, meu mundo acabava. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em quarto e assim, pô, fiquei desmontado, sabe. Eu não sei por que exatamente, mas eu sempre me coloquei uma pressão muito grande pra ser o melhor em tudo que eu estava fazendo, ser um dos melhores pelo menos. Então eu confundia entrega com exaustão, rigor com dureza e responsabilidade com autoaniquilação. Eu cresci acreditando que me tratar com severidade ia fazer eu ser melhor, ia anular os erros, sabe. Pelo menos evitar esses erros. Eu acreditava que ser implacável comigo, ser esse cara duro, firme comigo mesmo, era um sinal de maturidade. Mas na prática, isso só me colocou em guerra comigo mesmo. Eu demorei muito tempo pra entender que essa pressão que me colocava, ela não me fazia melhorar, não me fazia ser, sabe, o mais fodão em tudo que eu estava fazendo. Essa condenação que eu me impunha quando eu errava, quando eu falhava, quando eu me confundia, só me adoecia, me fazia avançar para a direção que eu queria. Então, grande parte das minhas crises de ansiedade vinham exatamente daí, de um estado constante de tensão interna, de uma sensação de nunca ser o suficiente, de sentir que eu tô sempre em débito comigo mesmo. Por isso, um dos maiores aprendizados que eu tive foi o de usar a gentileza como recurso, não como condescendência, não como desculpa, mas como uma estratégia para encerrar uma guerra que eu me impunha e que não me levava para lugar nenhum. Ser gentil comigo mesmo, pra mim, não significou parar de me importar. Significou eu parar de me violentar achando que isso era rigor, que isso era benéfico, que isso era alguma coisa boa. Pô, teve épocas que eu comecei trabalhos que eu precisava entregar X, eu entregava X dividido por 2, sabe. Tipo assim, eu tinha acabado de chegar, eu não sabia exatamente como as coisas funcionavam e todo mundo, em qualquer lugar, tem esse processo de aprendizagem. E simplesmente por eu não já chegar sabendo, meu Deus, eu me culpava pra caraca por conta disso. Não faz nem sentido, né. Mas enfim, e o que me ajudou a ser um pouco mais gentil comigo mesmo nesse sentido foi pensar: "Cara, se fosse uma outra pessoa no meu lugar, passando pelo que eu estava passando,
eu não ia ser duro com essa pessoa. Eu não ia, sabe, sacanear, eu não ia achar que a pessoa não é boa o suficiente ao parecido, eu ia acolher, eu ia falar: "Não, tá tudo certo, faz parte, você tá passando pelo seu processo". Raramente a gente faz o mesmo com a gente, né, normalmente a gente é mais rigoroso com a gente. Pessoas e pessoas, tô falando aqui, a gente é mais rigoroso com a gente, mas talvez seu caso seja o oposto, e aí é cada um com a sua, né. No meu caso, a questão era justamente essa, eu era mais rigoroso comigo do que eu era com as outras pessoas ao meu redor. Para as outras pessoas, carinho, para mim, eu tinha que fazer certo. E hoje, quando a ansiedade aparece, eu tento não jogar um chicote nas minhas costas, porque gentileza pra mim virou quase um ato de revolta, sabe, uma forma de me negar, me recusar a continuar vivendo uma guerra interna. Talvez então fique aqui uma reflexão pra você levar nesse ponto. No momento de crise, no momento que você estiver, sabe, passando por alguma coisa assim, se fosse uma outra pessoa passando pelo que você tá passando, como é que você agiria com ela? O que que você faria? O que que você falaria? Como é que você trataria essa pessoa? Palavras você usaria para ajudar ela a atravessar esse momento? Eu tenho um artigo que fala exatamente sobre essa questão da gentileza como um ato de revolta. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. E bom, isso não vai resolver tudo, não vai eliminar a ansiedade, mas talvez, e só talvez, te ajude a passar por esse momento sem tanta violência, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de presença. E aí, bom, pelo menos foi isso que aconteceu pra mim. Espero que aconteça com você também. Bom, e teve uma outra coisa na minha caminhada com ansiedade que ficou muito clara pra mim. Quando a ansiedade aparece, ela distorce a escala das coisas. Ela faz tudo ficar maior, tudo crescer. Tudo parece mais urgente, mais perigoso, mais definitivo, como se a decisão que a gente tomasse naquele momento fosse guiar a nossa vida inteira. E a gente enxerga assim, não porque o problema é realmente daquele tamanho. Normalmente a gente enxerga desse jeito porque o corpo entrou em modo de sobrevivência. Eu demorei muito tempo pra entender isso. Tem uma situação na minha infância que virou uma metáfora muito clara disso que eu tô querendo te dizer. Tava eu com os meus 10, 11 anos jogando fliperama com uma amiga minha numa lanchonete. Sabe-se lá porque eu tava nessa merda, porque eu odeio fliperama, eu sempre odiei. Mas enfim, tava lá por algum motivo. E aí em algum momento chegou os moleques meio cheio de marra lá pra, enfim, querer arrumar confusão, arrumar treta. Queria jogar e aí ficava zoando a gente, sacaneando, falando que a gente tava fazendo meta no jogo e tudo mais. Enfim, adaptava e tudo. Até que chegou um momento que eles foram lá e puxaram o fliperama da tomada. Fizeram isso pra passar a nossa vez, pra gente perder a ficha. E enfim, a gente saiu de lá puto, né, eu e ela com bicão. E a gente andou alguns metros e aí, não sei o que que me deu na hora, eu virei e joguei o maior xingamento que eu conheci na minha vida. Sei lá, joguei alguma coisa lá pra eles. Na hora, veio um moleque correndo na minha direção querendo me bater, eu falei: "Meu Deus do céu", tal. Eu sempre fui um cara medroso, sempre fui um moleque muito medroso, eu fugia de briga, fugia de confusão. Então, eu fiz o que eu sempre fiz, fugi, né, então, atravessando o carro, né, correndo doidado ali na rua, passando pelas pessoas, quase derrubei uma velhinha, eu acho. Então, aquela confusão rolando, até que eu vi meu pai e minha mãe passando, deviam estar indo comprar pão, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fui: "Pai, pai, pai, o garoto tá querendo me bater, pô, que não sei o quê". Meu pai olhou pra mim, olhou para o garoto, olhou pra mim de novo. Cara, olha o tamanho dele. Quando eu realmente olhei pra situação, eu percebi que na verdade o garoto tinha metade do meu tamanho. O lance é que eu estava tão acostumado a fugir de briga, sempre vivia tão tomado pelo medo da confusão, que eu nem tinha considerado a realidade da situação. O monstro não era o garoto, era o estado que eu estava. Eu sei que depois eu, sei lá, tomei alguma coragem, fui lá e dei uma banda no garoto e depois a confusão ficou toda certa, ele parou de correr atrás de mim, enfim. Foi isso, coisa de criança, coisa de moleque mesmo. Mas o que fica dessa história pra mim é que a ansiedade ela faz exatamente isso com a gente. Ela pega uma coisa real e distorce, faz aquilo ali virar um monstrão, entendeu? Amplia até ocupar todo o nosso cenário mental. E aí, nesse estado, a gente perde escala, a gente perde proporção do que tá acontecendo de fato. Tudo vira agora ou nunca, tudo vira isso vai dar muito errado, tudo vira eu não vou aguentar. E, enfim, as coisas aumentam realmente de tamanho. E o que me faz recuperar essa escala é realmente criar um espaço pequeno entre o que eu tô sentindo e o que de fato tá acontecendo. Isso veio pra mim com o tempo, prática, sabe, entendendo os padrões que estão por trás do meu comportamento, entendendo o que ativa
esses sentimentos em mim. E sempre que possível, no momento que tá acontecendo a coisa, eu realmente me dar esse espaço pra respirar, ir no banheiro, lavar o rosto, enfim, escrever sobre o que tá acontecendo. Cada momento vai ser um momento, né? Cada momento vai permitir a gente fazer isso na hora ou depois. Mas o lance é a gente ir se investigando e se entendendo pra conseguir criar esse espaço cada vez mais vezes na nossa vida. Mas assim, entender que o medo costuma crescer mais do que a realidade, me levou para uma outra ferramenta que tem sido, assim, essencial para mim, para eu conseguir realmente criar esse espaço que eu tô te falando. Essa ferramenta se chama humor. Fazer piada com a situação, entendeu? Não pra fugir do que tá acontecendo, não pra, enfim, negar o que tá sendo sentido aí, o que eu tô sentindo de fato, mas usar o humor como uma ferramenta pra olhar aquela situação de um outro ângulo, de uma forma mais leve, não dando tanto peso pra coisa acontecendo. Quando a ansiedade vem, ela costuma vir de uma forma rígida, com uma narrativa muito rígida do que tá acontecendo. Tudo fica sério demais, tudo fica denso demais, definitivo demais, como se não tivesse espaço pra nada além daquele pensamento. Em alguns momentos, conseguir fazer uma ironia, conseguir fazer uma piada comigo mesmo naquela situação, funciona como um lembrete de que talvez aquela forma de visualizar o que tá acontecendo não seja a única possível, entendeu? Aquela forma densa, aquela forma rígida. Talvez a gente consiga olhar para aquilo de uma forma mais leve. Tem um exemplo que me marcou nesse sentido, apesar de eu não gostar muito da fonte, apesar de eu, enfim, não curtir o trabalho dessa pessoa, que é um trecho de uma palestra do Tony Robbins. Nesse trecho da palestra, ou do filme, não sei exatamente onde que eu vi isso, um garoto, ele chega no cenário ali completamente destruído, chorando, dizendo que quer se matar, dizendo que odeia a própria vida. Em determinado momento, o Tony Robbins, ele olha pra ele e fala alguma coisa como: "Por que você tá nessa? Por que isso tá acontecendo contigo? É por causa desse sapato vermelho que você tá vestindo?" O garoto fica meio: "Quê?" Ele fala: "Não, esse sapato vermelho é por causa disso que você tá assim?" Ele: "Não, não." Aí o cara: "Sem certeza, porque isso aqui é vermelho pra caralho", sabe? E, tipo assim, fala em tom de humor pra todo mundo ouvir e tal. E o garoto, ele dá uma desmontada, ele dá uma risada com relação àquilo ali. E a rigidez, ela quebra, o corpo dá uma relaxada. Existe toda uma discussão aí, sabe, uma polêmica. Eu não sei se eu teria tanta coragem de fazer uma brincadeira assim com uma dor alheia, com uma dor de uma outra pessoa. Parece meio complicado, mas o que ficou pra mim é que é o tipo de coisa que a gente pode fazer com a gente, sabe? A gente sabe o tamanho do que a gente tá sentindo, então a gente pode se permitir olhar pra aquilo de uma outra perspectiva e olhar dessa forma mais leve, às vezes procurando fazer piada com aquilo. Do nosso modo, da nossa forma. Quando eu consigo ironizar uma situação que tá me esmagando, não é porque ela deixou de ser importante, é porque ela deixou de ser absoluta. Deixou de tomar todo o cenário. O humor, ele não resolve os problemas nessa situação, mas ele cria uma fresta, um espaço mínimo entre eu e a narrativa catastrófica que a ansiedade me impôs, sabe? Um olhar para aquilo ali e falar: ok, isso aqui é sério, mas talvez não seja o fim do mundo como eu tô pensando que é. A situação com isso, ela fica mais atravessável. O problema aí não some, a ansiedade não evapora, mas o peso que aquilo tem muda de lugar. Só que tem um porém, porque essas ferramentas, elas não vão funcionar sempre, eu quero deixar isso muito claro aqui, e não funcionam em qualquer contexto. Tem momentos que a ansiedade não vai dar esse respiro, não vai dar espaço para humor, não vai dar espaço para olhar de fora. E foi exatamente por isso que eu achei muito importante desenvolver outros botões de emergência. Ferramentas para usar quando a única coisa que você quer e que você consegue pensar é uma forma de sair daquilo ali o mais rápido possível. E foi aí que entrou uma coisa que eu aprendi com um amigo meu: trazer o corpo de volta pro presente. Usar o corpo, usar as sensações físicas que a gente tem pra aterrar o corpo no aqui e no agora. Porque a mente, ela vai embora numa crise de ansiedade, né? Ela já criou cenário, já criou narrativa, criou culpa, criou medo, enfim, catástrofe, né? E aí, nesses momentos, tentar pensar diferente, olhar por outro ângulo, fica bem difícil, fica bem complicado. Eu aprendi que colocar alguma coisa mais forte, mais palpável, no lugar da ansiedade, no enfoque na nossa cabeça, pode ser o que faz a gente sair desse estado quase dissociado que a gente entra quando tá numa crise. Esse meu amigo, por exemplo, ele disse uma vez que quando ele entra em crise, ele simplesmente abre a janela do quarto dele e tira a camisa. Você pode achar meio estranho, mas tem um detalhe de que eu moro num lugar extremamente frio, que faz menos 6 graus, às vezes, no inverno. Então, ele sente muito frio na hora. E esse frio, essa dor do vento gelado na cara dele, que faz ele começar a sair do lugar onde a mente dele levou ele. Não é bonito, não é elegante, mas funciona pra ele. E aí cada situação vai pedir o que você tiver na mão pra fazer isso, né?
Aí, às vezes pode ser segurar uma coisa gelada, às vezes pode ser jogar água fria na cara, sei lá, entendeu? O banho gelado funciona muito bem pra mim. Quando eu tenho a possibilidade de fazer exercício físico até cansar no momento de ansiedade, eu faço isso também, porque, o que entra no lugar é o esgotamento, né. Então qualquer coisa que te ajude a focar nos sentidos, nas sensações físicas que você pode sentir naquele momento, exatamente naquele momento, pode tirar o enfoque da ansiedade. Nada disso é mágico, nada disso vai funcionar sempre, como eu tô falando várias e várias vezes aqui, mas tudo isso tem uma coisa em comum: usar os sentidos pra te puxar de volta para o presente. E claro, cada coisa vai funcionar de um jeito diferente pra cada corpo, né, o que funciona pra mim não vai funcionar exatamente pra você. Você vai ter que encontrar a sua forma de usar essa ferramenta. Então fica esse resumo aqui: quando a mente dispara, o corpo ele pode ser um lugar pra você voltar para o momento presente, mas cada corpo vai ter o seu próprio jeito de voltar. Por isso que aqui pra mim entra o quinto ponto, que é o que na verdade tem feito a diferença real no meu convívio com a minha ansiedade, que é realmente se conhecer pra conviver melhor, sabe. Pra mim essa aqui é a cereja do bolo, porque se cada corpo tem o seu próprio caminho pra lidar com a ansiedade, então não tem como fugir disso. A gente precisa se conhecer melhor pra lidar com ela da melhor forma. Quanto mais a gente conhece, melhor a gente lida com esses episódios de ansiedade. Foi quando eu comecei a olhar pra mim mesmo fora das crises que tudo começou a se organizar de fato, sabe. Eu comecei a perceber padrões, a entender coisas que me colocam em estado de alerta, comecei a entender as memórias que são ativadas quando determinadas situações acontecem, quais são os tipos de cobrança que me desorganizam por dentro, não pra evitar a ansiedade a qualquer custo, mas pra entender como que ela nasce em mim. Esse tipo de entendimento não me aparece no meio da crise, aparece depois, quando eu escrevo sobre o que aconteceu, quando eu sento comigo mesmo e entendo o que tá rolando, o que rolou, sem julgamento, sem correção, sem a tentativa de transformar aquilo ali numa liçãozinha bonita, sabe, só observando o que tá acontecendo. E aí com o tempo isso muda a forma como a gente lida com as nossas crises de ansiedade. As crises elas não somem, mas como eu te falei, eu atravesso elas de um jeito muito diferente de como eu atravessava no passado, com mais consciência, com mais respeito por quem eu sou, de fato. E a partir disso fica aqui a minha sugestão, não como regra, mais como um convite mesmo, pra você conseguir entender o que tá por trás das suas crises. Você pode fazer isso agora, olhando para as crises que você atravessou, pode fazer isso depois da próxima que você viver, ou se você tiver espaço pra isso, se você tiver cabeça pra isso, pode fazer até durante, né. Às vezes acontece de eu ter esse espaço pra entender a minha crise, entender o que tá acontecendo enquanto ela tá acontecendo, e pra mim é mágico, pra mim me ajuda muito. Mas o lance é o seguinte: escrever. Independente do momento que você decidir fazer isso, escreva sobre as suas crises, mas não de qualquer jeito, entendeu? Escreva sobre o que tá te atravessando agora, ou no momento em que isso estiver acontecendo. E você pra pensar nos detalhes mesmo, sabe? O que aconteceu de fato? O que você estava sentindo no seu corpo? Que medo que apareceu? Que pensamentos que vieram junto? Quais são as memórias que essa crise ativou? Quando a gente vai entendendo isso, a gente vai melhorando nossa forma de conviver. O que eu reparei nas minhas práticas é que muitas das minhas crises, elas vinham com base em crenças muito antigas que eu coloquei em mim muito cedo, sabe? De como eu devia agir, de que eu deveria ser, sobre o que é falhar, sobre o que é errar, sobre o que é não dar conta. E aí quando eu comecei a escrever isso, essas coisas começaram a se organizar e eu comecei a me entender melhor de fato. Me entendendo melhor, eu comecei a me tratar diferente. E me tratando diferente, eu comecei a agir diferente perante as crises, com tudo isso que eu te falei, de uma forma muito mais branda, de uma forma muito mais tranquila. Então, enfim, fica aí a minha sugestão de um primeiro passo nessa jornada de autoconhecimento. Você e um papel, é tudo que a gente precisa às vezes. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse processo, eu tenho um e-book chamado Raízes que Tocam o Inferno. A proposta dele não é trazer respostas prontas, mas olhar com mais profundidade através da vertente junguiana, da vertente da psicologia analítica mesmo, pra entender o que tá por trás dos nossos padrões de autossabotagem, das nossas reações impulsivas, enfim, de tudo que é mais destrutivo na gente, das coisas que a gente repete sem que a gente queira repetir. Esse e-book nasceu de uma busca muito pessoal minha, de tentar entender quem realmente sou, de entender da onde vêm as minhas escolhas e o que me afasta da vida que eu realmente quero ter, em contato com quem eu realmente sou.
Então, se a partir disso eu conseguir te acompanhar um pouco mais nessa caminhada, vai ser um prazer. Vai ser um prazer te conhecer mais a fundo. O link pra baixar o Raízes que Toca o Inferno vai estar aqui na descrição, caso você queira. No fim, ninguém vai fazer esse tipo de coisa pela gente, né? Só a gente sabe o que é viver na própria pele 24 horas por dia. Então, aprender a ter uma convivência melhor com quem a gente de fato é, não resolve tudo, mas muda completamente a forma como a vida atravessa a gente. Se isso tudo fez sentido pra você, deixa eu te conhecer melhor, pô. E fala aí, como é que tem sido atravessar essa jornada com as suas crises de ansiedade? Quais têm sido os seus desafios? O que tem rolado por aí do outro lado? Comenta aqui embaixo. Vou adorar trocar essa ideia contigo. Forte abraço. Muito obrigado por ter visto até aqui. A gente se fala.